Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 63, no item 5, do livro do Padre Adolfo Tanqueray, A Divinização do Sofrimento. O item 5 trata da conclusão, de que forma os sofrimentos de Cristo têm um valor realmente divino. É o último item do capítulo, né? Segundo um princípio universalmente aceito, nossas ações têm um valor proporcional à dignidade da pessoa. Com efeito, a pessoa é um complemento final de um ser, aquilo que dá o acabamento à natureza, aquilo a que chamamos do eu, porque constitui o nosso centro de unidade e de responsabilidade. O princípio que age e que, agindo, dá à ação o seu verdadeiro valor. Para melhor compreensão, lancemos um olhar sobre esse ser complexo que é o homem. Ao mesmo tempo corporal e espiritual, ele reúne em uma pessoa o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. Ele traz em si as características de um vegetal, de um animal e de um espírito. Como vegetal, ele vive, cresce, alimenta-se. Como animal, ele é dotado de sensibilidade, experimenta o prazer e a dor, conhece as coisas sensíveis e individuais, experimenta emoções e paixões, amores e ódios. E por fim, ele é espírito, dotado de uma alma simples, espiritual e imortal. Ele percebe o universo, é capaz de abstração, ele raciocina, conhece as verdades intelectuais e as verdades morais. Tem uma consciência, uma vontade livre e sabe escolher entre o bem e o mal. Numa palavra, ele é uma pessoa humana, tendo a seu serviço faculdades vegetativas, sensitivas e intelectuais. Ora, quando ele age como homem, todas as suas ações, mesmo aquelas que procedem das faculdades inferiores, têm um valor humano. Quando ele come e bebe, não o faz como um animal, mas comunica a essas ações um valor, uma dignidade humana. Ele sabe, por exemplo, que o alimento é um meio de reparar suas forças e não somente uma experiência prazerosa que satisfaz o seu paladar. E se, como deve, ele subordina o prazer a um motivo razoável, seu ato é moralmente bom. Apliquemos esses princípios à pessoa de Nosso Senhor. Ele é verdadeiramente homem, mas também é verdadeiramente Deus. E, consequentemente, suas ações são ao mesmo tempo humanas e divinas, pois só há nele uma única pessoa,
a pessoa do Verbo. Não há em Jesus um eu humano, embora haja nele uma natureza humana. O Verbo, que possuindo desde toda a eternidade a natureza divina, quis, no tempo, unir-se pessoalmente ou hipostaticamente à natureza humana. Quando ele anda, quando se alimenta, quando sente alegria ou tristeza, quando conhece a verdade por ciência experimental, por ciência infusa ou pela visão beatífica, todas essas ações são ao mesmo tempo humanas e divinas. Humanas porque são realizadas na e pela natureza humana, mas divinas porque são realizadas, em última análise, pela pessoa do Verbo, que possui essa natureza humana e que se serve dela para agir. Eis porque todas essas ações têm um valor divino, já que é a pessoa do Filho de Deus que as realiza, que assume a responsabilidade por elas e lhes confere sua dignidade e seu valor moral. Quando Jesus andava e se fatigava nos caminhos da Judéia ou da Galileia, essas fadigas eram as fadigas de um homem-deus e tinham uma dignidade, um valor moral infinito. Quando ele sentia frio no inverno ou sofria com a ingratidão dos homens, era um sofrimento divino. Quando ele trabalhava na oficina de Nazaré, esse trabalho tinha um valor infinito e contribuía para a nossa redenção. Quando ele evangelizava as cidades e aldeias da Galileia e da Judéia, era uma pregação divina. Quando se retirava para um monte à noite para rezar, sua oração era infinitamente agradável ao Pai e, como tal, era sempre atendida. Pela mesma razão, todos os seus sofrimentos, e nós vimos que estes, no fundo, nunca deixaram de existir, tinham um valor infinito, e cada um deles, por si só, teria bastado para nos resgatar se Deus não tivesse decidido que, para operar a nossa salvação, eles fossem coroados pela crucificação e pela morte. Nesse trecho que eu acabei de ler, nós temos uma aula, né, sobre psicologia humana e sobre o mistério, né, da união hipostática, né, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É um texto simples, direto, mas extraordinário, né, pela precisão dos termos que o padre Tanqueray usa, pela simplicidade das expressões, né, que ele utiliza, né? Quão abundante e superabundante foi, pois, a nossa redenção. É o que declara o Papa Clemente VI, abre aspas. Ele nos resgatou não a preço de ouro e prata, bens corruptíveis, mas com seu sangue precioso, o sangue do Cordeiro sem mancha. Esse sangue
ele o derramou, consentindo em deixar-se imolar, embora inocente, sobre o altar da cruz. Não derramou somente uma gota, a qual teria, entretanto, bastado para a nossa redenção em virtude da união hipostática com o Verbo, mas derramou-o todo inteiro, com uma santa prodigalidade. Fecha aspas. E acrescenta que, com isso, ele adquiriu um tesouro espiritual infinito. Aqui tem só a referência ao trecho aqui do Papa São Clemente. Ele fala do decreto do Papa, né? No Enchiridion do Denzinger, número 550, que é o compêndio de todos os dogmas e documentos importantes da Igreja, né? O Enchiridion. Esse tesouro é infinito por causa da dignidade infinita da pessoa, que conferia a cada ação, a cada sofrimento do Salvador, um valor infinito, de tal forma que cada um deles teria sido plenamente suficiente para resgatar o mundo inteiro. Se consideramos, pois, todo o conjunto de sua vida, e se não perdemos de vista que em todas e em cada uma de suas ações ele agia como homem-deus, podemos entrever até que ponto foi infinita a nossa redenção. Acrescentemos ainda que Nosso Senhor fazia tudo fazia com as mais perfeitas intenções, a glória de seu Pai e a salvação eterna das almas, e que agia com o mais perfeito fervor. Assim, suas ações, já infinitas por causa da dignidade da pessoa, recebiam ainda um acréscimo de valor, embora acessório. Essa é uma doutrina muito reconfortante para nós. Essas ações e esses méritos nos pertencem, porque somos os membros de seu corpo místico. Temos, pois, o direito de nos apropriar desses méritos e de oferecê-los a Deus por nós e por nossos irmãos. Também ele se apropria de nossas boas obras e de nossos sofrimentos, e fazendo-os seus, comunica-lhes um valor que, sem ser igual ao de suas próprias ações, ultrapassa em muito qualquer valor humano. Nossos sofrimentos, unidos aos de Nosso Senhor, não são divinos, porque conservamos nossa personalidade humana, mas são divinizados, no sentido em que nossa alma é dita divinizada pela graça santificante. Tá, aqui está o núcleo, né, da tese, né, do padre Adolfo Tanqueray, quando escreveu o livro. Né? Quer dizer, os nossos sofrimentos, né, e as nossas boas obras, embora humanas, embora imperfeitas, embora com uma série de defeitos, né, elas podem ser divinizadas, elas são divinizadas, né, quando nós associamos isto aos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que
se diz que nós participamos, né, de um ato de valor infinito, né, que é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós somos capazes e somos permitidos, né, pelo mesmo nosso Senhor, de rezar ao Pai e tudo pedir a Ele pelos méritos do Filho dele, né? Tá certo? Sem os quais nós não temos nenhuma possibilidade de receber nada de Deus, né? E ele termina o capítulo dizendo assim: é o que iremos expor, primeiramente, em relação às dores de Maria, mãe e cooperadora de Jesus, e depois em relação às nossas dores, que também participam da virtude redentora dos sofrimentos de Jesus. Aqui o padre Tanqueray, né, está nos oferecendo, né, ao modo muito simplificado e muito didático, né, uma matéria de alta teologia, né? Uma matéria da mais alta sutileza teológica, né? E que ele nos coloca, ou coloca para todos, né? Para que nós entendamos todas essas complexidades teológicas, né? E as apliquemos à nossa vida, né? A nossa vida de fé, de oração, enfim, a nossa vida dentro do corpo místico de Nosso Senhor, né? São, digamos assim, os nossos direitos, né? Como membros do corpo místico de Nosso Senhor. Então comecemos aí agora o segundo capítulo, né? Como são divinizados os sofrimentos de Maria, a mãe das dores. Aqui ele cita dois livros, dois trabalhos, né? Um de Bossuet, provavelmente esses são os trabalhos em que ele se baseou para escrever isso aqui, né? Um é um sermão de Bossuet, Sermon pour la fête de la Compassion, e o livro do padre Frederick William Faber, que chama Ao Pé da Cruz, The Foot of the Cross. Esse livro ele foi traduzido para o português não há muito tempo atrás. Esse livro é extraordinário, pela editora Pinos, de Brasília, que eu acho que é ligada de alguma forma ao IBP de Brasília. Esse livro é um dos livros mais extraordinários escritos sobre Maria. É um livro de Mariologia, que infelizmente a formação dos padres de hoje nem considera isso, né? Mas quem quiser, ele faz um resumo aqui, tá? O padre Tanqueray faz um resumo desse livro aqui. Mas quem quiser lê-lo, vale muitíssimo a pena. Eu acho que foi traduzido Ao Pé da Cruz. O título em inglês é O Pé da Cruz, né? Mas
O padre Frederick Faber, um grande teólogo místico, né, do século XIX, ele tem uma forma de escrever, uma coisa assim extraordinária, né? Uma unção, ele me lembra muito, nessas obras mais místicas dele, me lembra um pouco Santo Afonso de Ligório, né? Que também tem um livro sobre Mariologia também, assim, extraordinário, né? Chamado Glórias de Maria. Glórias de Maria é um comentário à Salve Rainha, né? Ele comenta cada uma dos dizeres da Salve Rainha, né? Então, leiamos aqui o capítulo. Associada à obra redentora do Salvador, Maria devia partilhar de suas dores, já que foi pelo sofrimento e pela humilhação que Jesus, em obediência à vontade do Pai, quis salvar e santificar os membros pecadores de seu corpo místico. Assim, pois, como a vida de Jesus foi um longo martírio, também a vida de Maria foi do berço ao túmulo, e, sobretudo depois da profecia do santo ancião Simeão, uma longa série de provações e de dores. Tanto assim que a Igreja celebra também a compaixão de Maria, além da paixão do Salvador. Nada melhor para nos fazer compreender essa grande verdade, a saber que aqueles que desejam colaborar na salvação das almas devem carregar com generosidade as suas cruzes e unir seus sofrimentos aos do Divino Redentor, para expiar não somente as suas faltas pessoais, mas também a de seus irmãos. Pois a Virgem Imaculada, que jamais incorreu na menor falta, não sofreu pelos seus próprios pecados, mas pelos de seus filhos. Nós, que somos pecadores, temos de reparar nossas próprias faltas, assim como as de nossos irmãos. Mais uma razão para aceitar ainda mais generosamente as cruzes que Deus nos envia, e mesmo para nos antecipar àquelas que Ele nos prepara para tornar nosso apostolado mais fecundo. De novo a palavra generosa, né? Aqui aplicada às cruzes, né? A aceitação das cruzes, né? Primeiro, item 1 desse capítulo, né? Considerações gerais sobre as dores de Maria. Primeiro, diferenças entre a paixão de Jesus e a compaixão da Santíssima Virgem. Importa, primeiramente, notar a diferença essencial entre a paixão do Salvador e a compaixão de Maria. No plano divino, a paixão de Nosso Senhor era necessária à nossa salvação. Desejando Deus uma reparação do pecado igual à ofensa, e sendo a ofensa feita a Deus moralmente infinita, era preciso uma reparação de um valor moral infinito, que somente uma pessoa divina encarnada poderia oferecer em nome da humanidade culpada. Essa pessoa divina escolhida por Deus foi o Verbo encarnado, que foi constituído Senhor
e cabeça da humanidade inteira, podendo assim merecer em favor de todos os homens. Ao mesmo tempo, foi decretado que nossa salvação seria conquistada pelo sacrifício sangrento do Calvário. Assim, a dolorosa paixão de Jesus era tão necessária, segundo os desígnios providenciais, que sem ela não nos poderíamos salvar. Não é o caso da compaixão de Maria. Sendo mãe do Salvador, ela foi associada à obra redentora de seu filho, mas de uma forma secundária e dependente da obra principal desse divino filho. Por isso ela é considerada pela Igreja, né, co-redentora. Né? Esse título não é apenas um título para agradar Nossa Senhora, né? Tá certo? Esse título é uma descrição exata, exatíssima, né, do papel de Nossa Senhora, né? Papel de corredentora. Por isso é muito triste, né? Ou foi muito triste, né, quando ouvimos, né, o Papa Francisco comentar de forma até, digamos assim, desrespeitosa, né, e na prática negar, né, esse papel de Nossa Senhora como corredentora, né? Tá certo? É claro que não tem nenhum valor para a Igreja essa, digamos assim, essa negação do Papa em um comentário qualquer, né? Mas é muito triste, né? Porque isso é uma ofensa muito grave, né? Não só a Maria, né, mas ao próprio Nosso Senhor, porque o papel de Maria é secundário e dependente do de Nosso Senhor. Né? E se a gente diminui o papel da Mãe de Deus, nós diminuímos o papel de Nosso Senhor. Né? Então, toda vez que nós rebaixamos Maria, nós na verdade estamos rebaixando a obra da redenção. Não é? Dizer que a forma com que Maria está associada à obra redentora, né, não quer dizer que essa obra de Maria fosse, digamos assim, sem importância. A palavra secundária aí significa secundária em termos de dependência, não em termos de valor. Né? Desde o momento da encarnação, Deus, que trata com maior respeito a futura mãe do Verbo, pede seu consentimento para a obra da encarnação e da redenção. Pede a adesão da vontade de Maria. Deus não faz nada contra a vontade dos homens. É por isso que ele respeita tanto a vontade daqueles que o rejeitam. Ele criou inclusive um lugar para eles, né, que se chama inferno.
E é somente depois que a humilde Virgem dá livremente o seu fiat que o Verbo se encarna em seu seio virginal e associa sua mãe à obra de nossa salvação. Veja, Deus criou Maria sem pecado. Deus preparou, desde a eternidade, Maria como mãe de Deus. Mas ele precisava, não é, da permissão de Maria. Sem esta permissão, mesmo com tudo que ele tinha feito a Maria, ele não teria mandado o seu filho. O Espírito Santo não teria formado Nosso Senhor no ventre de Maria. É esse o grande valor que Deus dá à nossa vontade, né? E por isso que a nossa religião é a religião da vontade e não do sentimento. A religião católica tem a ver com a vontade, obviamente com a inteligência também, mas com a vontade e não com o sentimento, né? Como é toda a tradição protestante, né? Desde Lutero, né? que foi puro sentimento, né? Todos os protestantes são assim, e todos os movimentos protestantizantes que invadiram a igreja são da mesma estirpe, né? Da mesma classe. Religião do sentimento, né? Então precisou do fiat, né? Fiat não é sentimento, né? Fiat é vontade. Era muito conveniente que assim fosse. Era dela que lhe vinha esse corpo que ele iria imolar. Esse sangue que ele iria derramar por nós. Era justo que ela tivesse um papel importante em nossa santificação, mas era um papel secundário, já que somente Jesus Cristo fora constituído chefe espiritual da raça humana e que somente ele podia, pela união hipostática, conferir um valor infinito às suas ações. E era também um papel subordinado, já que Maria somente podia merecer e satisfazer em virtude de sua estreita união com seu filho. Mas, se o mérito de Maria é dependente daquele de seu filho, e é um mérito de conformidade, de congruência, já que ela não foi constituída chefe da raça humana, ainda assim é um mérito bem superior ao dos outros membros do corpo místico. Como observou o Papa Pio X, abre aspas, para a obra da salvação de todos nós, Cristo uniu-se de tal forma à sua mãe que ela nos merece de conformidade o que ele nos merece de justiça. Promerete nobis de congruo quae Christus de condigno. Isso está numa encíclica do Papa São Pio X, Ad Diem Illum, é o título
da encíclica de 4 de fevereiro de 1904. Promeret nobis de congruo quae Christus de condigno. Em sua qualidade de mãe do Redentor, diz o padre R. Bernard, numa obra chamada Vie Spirituelle, ela adquire uma certa participação, embora imperfeita, no papel de chefe da humanidade que pertence propriamente a seu filho. Ela tem todas as graças relacionadas à sua missão. Mesmo na ordem da redenção, ela não é uma pessoa como as outras e possui uma existência à parte, sendo uma nova Eva totalmente voltada para a obra do novo Adão. Ela realiza atos que interessam a raça humana como um todo e que são meritórios para a inumerável família do Filho de Deus feito homem. Ela contribui para nos salvar na mesma proporção em que nossa primeira mãe contribui para nos perder, ou contribuiu para nos perder. Ela não se limita a nos aplicar, segundo seus méritos, os frutos da redenção. Ela é aquela por quem nos vieram a encarnação e a redenção. E é o Papa Bento XV quem afirma que podemos com justiça dizer que ela, em união com Cristo, redimiu o gênero humano. Eis porque ela é chamada co-redentora, mas, como já dissemos, em um sentido restrito e secundário. Podemos acrescentar que os seus sofrimentos foram, no fundo, os mesmos de Jesus. Seu coração, tão amoroso e tão compassivo, sentiu vivamente todas as torturas físicas e morais infligidas a seu filho, e cada uma delas cravava mais profundamente em sua alma a espada de dor. Se Deus quis associar assim a mãe e o filho na obra da redenção, foi para nos mostrar que todos os membros do corpo místico devem aceitar sofrer com seu Senhor por sua salvação e pela salvação de seus irmãos. Ó Virgem compassiva, ajudai-nos, pois, a nos manter perto de vós, ao pé da cruz, para suportar, sem queixas, as dores que aprouver a divina bondade enviar-nos para nos associar à obra redentora. Aqui está um pouco, toda uma teologia, associada a Maria, teologia certíssima, aprovada pela Igreja, o dogma, o quinto dogma relacionado a Maria, que toda a cristandade tinha a esperança de ver proclamado, quando da reunião do Concílio Vaticano II, o dogma da
medianeira de todas as graças, né? Tem a ver com essa obra de corredenção, né? Digamos que é o dogma que completa, né, toda a verdade sobre Maria, né? Felizmente a igreja não proclamou, né? Mesmo assim, esse fato, né, de Nossa Senhora ser medianeira de todas as graças, nunca nenhum católico duvidou jamais disso, né? Ao longo do tempo. Esse dogma, ele não tem a menor sombra de dúvida, né? Basta, só falta ele ser proclamado, né? A igreja já demonstrou tanta aceitação desse dogma que há uma missa, né? Há uma missa para Nossa Senhora medianeira de todas as graças, né? Então, quando a igreja demonstra, né, com a formulação dessa missa, né, que está tudo preparado para a proclamação desse dogma, né? Que Deus sabe quando é que será proclamado, né? Ou se será, né, proclamado um dia. Se não me engano, minha memória pode estar falhando aqui, a missa da medianeira de todas as graças, eu acho que é a missa de 11 de novembro, no missal. Obviamente o missal que eu estou falando é o missal de sempre, né? O missal da missa de sempre. Eu acho que é 11 de novembro. A Camila colocou aí o link da editora Pinos, né? Eu só não sei em relação ao livro do Padre Faber, né? Eu não sei se esse livro ainda está em edição, né? Se tem jeito de comprá-lo lá na editora. Eu vou aqui começar a ler, talvez não dê tempo de terminar o item, né? Talvez eu pare aqui. Talvez eu pare aqui agora a leitura, porque senão vai ficar truncado, né? Essa leitura no segundo item das considerações gerais sobre as dores de Maria. E aqui eu tenho a impressão, né, que o padre Tanqueray pega a sequência, né, que o padre Faber deu no livro Ao Pé da Cruz, porque ele começa a falar agora que, se não me engano, é o primeiro capítulo do livro do padre Faber. Ele começa a tratar aqui a imensidão das dores de Maria, né? E depois vai falar sobre cada uma das 7 dores, né, de Maria. Mas eu vou terminar por aqui, porque senão eu não vou acabar esse item aqui. Então eu estou na página 70, no meio da página, para começar o item A Imensidão das Dores de Maria. Então eu pergunto a vocês, né, até agora o que a gente teve foi uma aula de teologia, de Mariologia, né? Uma aula simplificada de Mariologia nesse capítulo sobre Maria, e vamos continuar com a aula de Mariologia ao longo de todo esse capítulo, né? E quando Mariologia é um estudo imenso da igreja, né? Era e é ainda matéria
de seminários, né? Mas hoje é, é impressionante o que se estuda sobre Maria, né, nos seminários católicos. É de chorar, né? Os livros que eles adotam para essa matéria, né, nos seminários. Eu tive uma ideia disso, porque eu acompanhei um seminarista aqui nos seus estudos aqui na Faculdade Jesuíta, aqui na FAGE de Belo Horizonte, né, que é o centro deles no Brasil. E ele me mostrava os livros, né, e às vezes me mandava certos trechos desses livros, né? E eu perguntava a esse seminarista o seguinte: olha, mas não tem os livros aí do Santo Afonso, do Padre Faber, na biblioteca, né? A biblioteca da FAGE é uma biblioteca extraordinária, né? E aí ele me mandou um dia uma foto da estante, né, sobre os livros que tinha sobre Mariologia lá, e é uma coisa lamentável, né? Mas enfim, nós pelo menos temos as fontes, né, e podemos recorrer a elas, né? Eu acho que assim, do ponto de vista sobre Maria, né, os 3 livros que eu acho que são fundamentais é o livro do São Luís, Maria Grignion de Montfort, né? O livro do Santo Afonso, Glórias de Maria, né? O do São Luís é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, né? O do Santo Afonso é As Glórias de Maria. E esse do Padre Faber, né? Que felizmente está em português, que é Ao Pé da Cruz. Então, eu acho que com esses 3 livros, os fiéis podem formar uma ideia do papel da Virgem Santíssima no trabalho da redenção e o papel que ela tem que ter, ou que ela deve ter na nossa vida. Ô Aline, confirma aí pra mim, é 11 mesmo? Porque eu não sei se... 1º de outubro, né? Isso. Ótimo, 1º de outubro. Minha memória não tá boa, não. Pois tem uma missa, né? A missa já está consolidada, né? Quer dizer, é a prova maior de que a igreja, né, está pronta para a definição do dogma, né? E que tomara que seja definido. Os fiéis católicos, né, eles não têm nenhuma dúvida sobre isso, né? Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Eu diria até que até os católicos, digamos, que frequentam as paróquias modernistas, também não tem dúvida disso, né? Aqueles mais devotos, né, não deixam de rezar o terço, né? Não deixam de recorrer a Maria em todas as dificuldades, né? Não deixa de pedir a ela as graças, né? A própria quando a gente declara, né, as intenções do terço, nós estamos nos fiando no dogma não proclamado da Virgem Santíssima, mediadeira de todas as graças. Aline, isso é porque não sabe, minha filha. Professor, Sim. esse link que eu coloquei agora, eu encontrei aqui alguns capítulos já traduzidos desse livro Ao Pé da Cruz. Não sabia não. Tem uma nota aí da pessoa falando um pouco sobre o Padre Faber, e aí depois ele colocou aí esses capítulos aí já traduzidos do livro. Eu coloquei aí para vocês. Tá ótimo. Não, nós vamos ler, né, depois desse livro aqui, um
um livrinho do Padre Faber também. Essa é uma das coisas trágicas, né, da crise da igreja, né? Que é o seguinte: o Padre Faber, segundo eu sei, bom, ele era do Oratório, né, de Londres. Ele foi o fundador do Oratório de Londres. E segundo eu sei, o processo de beatificação do Padre Faber está pronto, né? Não se sabe exatamente por que ele não anda, né? Mas o Padre Faber, ele já devia ter sido canonizado, né? Há algum tempo, né? Porque já tem 150, mais ou menos, 150 anos que ele morreu. Não sei exatamente, não guardei exatamente aqui o ano que ele morreu, né? Nesse livro do Purgatório, que eu traduzi, eu também escrevi uma pequena nota biográfica sobre o Padre Faber, né? em que essa nota procura situar o Padre Faber, né? Não só no século dele, mas também na importância dele sobre a teologia mística, né? Ele era um extraordinário teólogo místico, né? Embora tenha obras profundas, mas que são populares, né? Ele tentava, né, simplificar as coisas, né? E vocês vão ver aqui, à medida que a gente vai lendo o Padre Tanqueray, que se baseou nele, né? Pois é, o Padre Faber morreu então em 1863, né? Então tem já muito tempo, né? 160, quase 170 anos que ele morreu, né? Então, enfim, é uma das tragédias, né, que a gente não... eu tenho muita pena dele não ser ainda canonizado, né? Mas, claro, isso não nos impede de prestar a devoção a ele, né? Enfim, ele é realmente extraordinário. Bom, foi o atual. Quando foi, se não me engano, deve ter isso aí uns 6 meses, talvez, Camila, que ele fez essas afirmações. Isso repercutiu muito na época. Eu não duvido de que no Fratres in Uno tenha algum artigo sobre isso. Lá, se você puser aí no Google Maria Corredentora, Fratres in Uno, Papa Francisco, alguma coisa, você pode achar. Eu costumo não dar muita atenção a essas observações do Papa Francisco, mas de vez em quando chega a mim essas informações e eu, enfim, acabo ficando sabendo, né? Aline, não temos esses livros falados pelos padres atuais. Tudo muito bem planejado para matar a Igreja Católica. Claro que com a colaboração de muitos de nós, que não lemos ou procuramos descobrir outros livros. Enfim, hoje, Aline, eu acho que, bom, se comparado a 30 anos atrás, 20 anos atrás, né, hoje nós temos uma boa quantidade de livros, digamos assim, sólidos em termos de doutrina e como esse do Padre Tanqueray que eu estou lendo, né? Hoje nós temos boas editoras realmente católicas com livros
por exemplo, do padre Tanqueray, a Cultor de Livros tem mais 2 livros dele, né, publicados. Se não me engano, Para Formar Almas Santas e o Dogma e a Vida Interior. A Cultor de Livros é uma belíssima editora de obras raríssimas, desconhecidas para nós, que eles estão reeditando, né? E outras editoras, né? A Santa Cruz, né? A própria editora Permanência. Então hoje a gente não tem a falta desses livros mais, né? Claro, tem muitos livros que faltam, mas assim, há hoje uma rede de editoras que publicam belíssimos livros, né? E a gente tem que só ficar atento, né? Eu procuro, enfim, com as minhas limitações, editar aqui, né? A Aline tem todos os livros que eu falo aqui, tá? Ela fica reclamando, etc. Mas ela tá tudo lá do lado dela, porque ela inclusive tira foto dos livros na mesa, né? Pois é, esse é o livro, né? E o Padre Adolfo Tanqueray, gente, assim, o livro mais importante dele é o compêndio, né? De Teologia Cética e Mística. Isso não tem comparação, né? Mas esses livros aqui são muito bons para as nossas... são obras devocionais, né? Com conteúdo teológico imenso, mas são obras que nos ajudam a nossa devoção, né? Tá certo? Então, gente, mais alguma observação? Então, O professor, sim. só queria contar aqui rapidinho que essa semana eu estava sentada aqui. Eu estava aqui na cozinha, o Augusto sentado aqui comigo, ele virou para mim e falou assim: ô mãe, Maria, mãe de Jesus. Eu falei, e Deus? Jesus é Deus, não é? Eu falei, Jesus é Deus. Então, Maria é mãe de Deus. Pois é, ele chegou à conclusão do primeiro dogma mariano, né? Eu falei, você acabou de falar um dogma, Augusto. Primeiro dogma. Eu falei assim, você, com a sua idade, você concluiu uma coisa tão simples que é motivo de brigas e discussões eternas. Não, foi... Você concluiu uma coisa tão óbvia. Levou 400 anos para 400 e tantos anos, né? Para a igreja proclamar esse dogma. E ela só proclamou porque havia um herege que estava colocando em dúvida esse dogma, né? E o Concílio de Éfeso foi uma coisa sensacional, né? O Concílio de Éfeso foi uma festa incrível. Muito interessante por muito. Causa disso. Esse Augusto não é brincadeira, não. Ele é danado. Exatamente, o dogma de Theotokos, né? Mãe de Deus. Isso mesmo. Isso é fruto, o Camila, da educação, né? Da educação católica, né? É fruto da educação na tradição católica verdadeira, né? Porque assim, eu acho que um menino da idade do Augusto, né, que está aí, né, nas paróquias normais, fazendo o catecismo, né, esse catecismo que hoje existe por aí, ele jamais concluiria isso, né? Ele podia concluir que Maria foi a primeira mulher que lutou pelos direitos da mulher. Ele poderia concluir que a Maria era de fato independente, que São José não mandava na Maria, que Maria que mandava em São José, que, enfim, várias conclusões ele podia chegar, mas que ela fosse mãe de Deus, jamais, né? Eu não sei, eu só acompanho de longe
relatos dessa forma de ensinar a religião hoje, né? Mas assim, essa é a razão, né? Ou melhor, esse é o efeito, né? Do ensino verdadeiro da religião, né? Mesmo crianças, né? Com entendimento pequeno de outras coisas, da própria vida, né? Pode chegar a conclusões desse estilo, né? Eu só tenho que dar graças a Deus mesmo, né? Que isso esteja ocorrendo entre nós, né? Gente, Deus lhes pague a paciência, a presença. E segunda, né? Nós nos encontramos de novo aqui para continuar a leitura desse livro. Ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.